Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, plateia que se faz presente, imagino que sejam a imensa maioria da educação. Estamos aqui hoje, Sindicato de Servidores Públicos Municipais, eu, presidente Edmilson Benito de Assis, o MAFRA, e o diretor Dino Vasmoncelli, para expor a Vossas Excelências e aos professores algumas questões a respeito da nossa batalha, no bom sentido, com relação ao piso nacional da educação em Campo Alegre. Pois não? Roberto Carlos não tem esse problema, né? Com esse microfone. Nós pedimos a palavra livre hoje, antes de sabermos do envio do projeto de lei, que foi discutido hoje já, a respeito do aumento para o pessoal da educação. Nosso pedido era anterior. Por conta disso, nós estávamos preparados para uma exposição e vamos fazer um outro ponto. Bom, tanto aqui em Campo Alegre como em São Bento, nós estamos discutindo, o sindicato está discutindo essas questões do piso. E a gente vem discutindo isso já desde o começo do ano, quando foi estabelecido o novo valor do piso para 2023. E isso veio, tanto aqui em Campo Alegre como em São Bento, veio se arrastando, as prefeituras alegando que a verba Fundeb estava caindo, e de fato estava, e ainda continua estando, não são os mesmos valores do ano passado, e que por conta disso não tinha condições de dar o reajuste sem colocar em risco as finanças gerais do município. Isso foi sendo discutido, foi o sindicato mostrando boa vontade com os prefeitos, mas chega um momento que até a boa vontade cansa, né? E aí, por conta disso, nós fizemos uma manifestação grande lá em São Bento, que lotou a Câmara, e agora estamos vendo aqui a mesma situação, e expondo pelos vereadores lá e pedindo o apoio dos vereadores, das vereadoras de lá, para que apoiassem esta causa dos servidores públicos, que não é um favor, é lei, e lei tem que ser cumprida. E por isso viemos aqui. Só que com o envio desse projeto, a situação mudou um pouco daqui em relação a lá em São Bento. Aqui, a prefeita enviou, na sexta-feira, um projeto de lei concedendo 2% de reajuste, pelo que me consta a redação. Esse projeto nos foi avisado na sexta-feira que viria. Na verdade, questão de umas 2 semanas antes, talvez, ou 1 semana antes, nós tivemos uma última reunião, eu e o presidente Edmilson, com a prefeita Alice e com seus assessores, falando que não dava mais para segurar, porque os professores estavam reclamando, e com razão, da aplicação da lei. Muito bem. E falamos para a prefeita que nós iríamos fazer uma manifestação aqui, pedindo o apoio dos senhores vereadores, expondo aos senhores vereadores a situação e também dando uma resposta aos servidores públicos. E aí nós sugerimos naquele momento, e foi o presidente Edmilson que falou: prefeita, dê alguma coisa pelo menos agora. Parcele isso, mas dê para todo mundo. Não dê só para o início de carreira. Porque a nossa briga sempre foi respeitar toda a carreira e não só o início de carreira. A Constituição Federal estabelece em vários momentos, em vários artigos, que a União, Estados e municípios são responsáveis por custear a educação. Não só a União através do Fundeb. A verba Fundeb não é composta só de recursos federais. Em vários momentos da Constituição, poderia mencioná-los, mas para não tomar o tempo de Vossas Excelências, fala de que a União manterá cooperação técnica e financeira. Fala que a União complementará os recursos dos fundos. Com isso, o que a gente quer dizer é o seguinte: o Fundeb, a União não vai custear sozinha com o piso da educação, com as despesas de educação. Os estados e municípios têm que ajudar também. Então,
E não obstante lá em São Bento esteja sendo falado que é a verba Fundeb que paga os salários dos professores. Sim, mas não só. O município também tem que botar a verba sua, o Estado também tem que botar a verba sua. Não é simplesmente, a verba Fundeb não é suficiente, portanto, não podemos fazer nada. Cada um tem que fazer a sua parte, tem que dar a sua contribuição. E aí nós falamos para que se desse essa questão do piso para o início de carreira e com reflexo em toda a carreira. Por quê? Porque o STF, Supremo Tribunal Federal, o STJ, já decidiu que, me permitam achar aqui, que a lei do piso não se aplica automaticamente para todos os níveis da educação. O piso é para o início de carreira. Ponto e vírgula. Eu digo ponto e vírgula porque não parou aqui. E o STJ também diz o seguinte: só haverá aplicação ao restante da carreira se legislação própria assim dispuser. Ou seja, nós temos vários municípios do Brasil em que a carreira é formada, vamos dizer, por letras A, B, C e D, assim vai. Letra A é X, letra B é X, é um outro valor nominal, não é um percentual sobre o A. Quando são valores nominais, não há uma ligação direta entre o nível C para o nível B para o nível A. Mas, nos casos desses dois municípios, e nós falamos dois municípios porque o sindicato representa os dois, atua nos dois, tanto São Bento como Campo Alegre, a carreira é representada por pontos percentuais. Lá em São Bento, a cada 3 anos, há aumento de nível, em 3%. Então, a letra B é a letra A mais 3%. Toda vez que aumentar a letra A, vai aumentar a letra B. A letra C é B mais 3%. O B aumenta por causa da A, aumentou B e aumenta C assim progressivamente. Em Campo Alegre é 2% a cada 2 anos. Então, o primeiro nível é X, o segundo nível é X mais 2%, depois 2 anos, depois mais 2%, e assim vai. Isto é automático. E é isso que o STJ já decidiu, e inclusive estabeleceu um tema, ou seja, os demais tribunais inferiores devem julgar desta forma. E o que muitas vezes se coloca, não, o piso é só para o início de carreira. E com isso há o quê? Um achatamento. Gente que já está há vários e vários anos no magistério, de repente vê gente que começou agora, ficar com salários muito próximos. E se persistir, na mesma coisa. O que não é justo. Até porque a Constituição Federal e a lei do piso também garantem o respeito ao plano de carreira. Vi hoje uma decisão do Tribunal de Contas de Santa Catarina, mandando um município implementar o plano de carreira, porque lá não tinha plano de carreira, e estava descumprindo a Constituição e a lei de educação, não é de diretrizes e bases, é outra legislação lá, sobre educação. Está respeitando porque não tem o plano de carreira, tem que ter. E aí nós expusemos isso para a prefeita. Prefeita, é preferível que a senhora dê um pouquinho agora para todo mundo, do que dar o piso só para o início de carreira. Que a senhora reconheça a todos. E que a senhora, daqui mês que vem, se for o caso, consiga dar mais uns 2%. E assim fechar, até fechar isso. No primeiro momento, a prefeita não esboçou nenhuma reação. E nós viemos para São Bento, falei, vamos ver o que vai dar e tal. Mas a prefeita já sabia que teríamos essa conversa hoje com os senhores e com as senhoras. E aí, agora, recebemos essa notícia. O Tribunal de Contas também já proferiu um pré-julgado estabelecendo que toda vez que o município tiver uma legislação própria que estabeleça uma forma automática de progressão, sempre com base no início da carreira, deve ser estendido isso a toda a carreira. Então, portanto, não é aplicação apenas da lei do piso, alienação do piso, é a lei do piso conjugada com a lei municipal. Municípios que têm esta lei, fazendo uma progressão em percentuais, tem que ter esse reflexo do piso. Tem alguns municípios que não têm, infelizmente, o azar deles. São Bento e Campo Alegre tem. E isso significa que esses dois municípios, em algum momento,
pensaram na real valorização dos profissionais de educação. Então, agora a prefeita colocou esses 2%. Não é tudo que nós queremos, obviamente, mas é o começo. E nós deixamos claro para a prefeita de que fizemos essa proposta de parcelado, mas dissemos o seguinte: ainda que a senhora dê parcelado, isto não significa que o município está perdoando os atrasados. Isso devia ser pago desde janeiro, e não foi pago. Tem esse atrasado. Era para dar, eu não lembro quando foi o reajuste anual aqui agora. Quanto? 6 e pouquinho. Então dá uns 7 e alguma coisa que está faltando, né? Ou 8%. Não é porque deu 2 agora que nós vamos deixar assim. Deixamos muito claro para a prefeita, fomos muito honestos nesse sentido. Nosso objetivo é conseguir isso para todos vocês agora, ainda que gradativamente, mas sem abrir mão disso ali. Não estamos negociando, me dá isso que eu abro mão daquilo. Nós estamos dizendo que nós vamos cobrar, mas o que nós pedimos é a sensibilidade da prefeita para que ela desse isso já agora. Não sei se o Fundeb vai aumentar de novo. Eu espero que sim. Eu acho que vai, mas não sei quando. Se vai e se for, quando vai ser. Mas o que não dá porque o Fundeb não aumentou, não dá reajuste para os professores. Porque a lei está dizendo isso, não está vinculando ao Fundeb. Está dizendo que tem que pagar. Ah, mas e se ultrapassar o limite da folha de pagamento? Limite prudencial, limite máximo? O Tribunal de Contas de Santa Catarina também já definiu. Tem que pagar. E vai ter que achar outras formas de equacionar o seu equilíbrio com relação a isso. Mas tem que pagar porque é lei. Então a prefeita está sabendo que nós não estamos abrindo mão dos atrasados. Mas pelo menos a gente viu uma boa vontade da prefeita em reconhecer todos. Digo isso porque nós estamos extremamente tristes, chateados com o que está acontecendo em São Bento. Que lá, o secretário, por um vídeo, um áudio que saiu no final de semana, disse muito claro, não é obrigação dar o piso para todo mundo, para o resto da carreira. Foi isso que ele disse, isso foi em áudio, nós temos esse áudio. Ou seja, não está, muito embora ele diga que queira, não está reconhecendo os profissionais que estão há anos e anos trabalhando na carreira. Só estão dando piso para o início de carreira, por quê? É obrigação. Não pense em valorização, e sim apenas em tirar o seu da reta. Desculpe o termo chulo. Então, é isso que está acontecendo. Por isso nós pedimos aos senhores e senhoras vereadores que aprovem esse projeto. Me parece que ele vai ser colocado em regime de urgência, né? Até porque tem que ser pago até o final do mês. Não foi? Mas eu peço a Vossa Excelência que aprove com a maior rapidez possível, porque tem que inserir na folha de pagamento desse final do mês. Né? E estaremos continuando a conversar, a manter diálogo com a prefeitura para que venham os outros reajustes daqui em diante. Aí vão perguntar, isso foi aprovado em assembleia? Não, não foi. Não foi. Nós ficamos sabendo disso na sexta-feira. Sexta-feira de tarde. O sindicato nem atende mais no expediente externo na sexta-feira de tarde. Mas estava lá os diretores, eu não estava mal, eles só me comunicaram que foi mandado isso na sexta-feira. Não deu tempo de fazer nenhuma assembleia. Mas, com todo respeito aos senhores e senhoras professores que estão aqui, tem coisas às vezes que a gente tem que pegar. Não dá para ficar discutindo, não vamos pegar esses 2%, querendo tudo uma vez. Aí não consegue 2%, não consegue nada. Vamos tentando, aos poucos, tirar esse prejuízo. Nós vamos insistir para que ganhe tudo. Nós vamos insistir. Nós não vamos parar com isso. Eu acho que é isso que eu tenho a ponderar. Eu agradeço, senhor presidente, e aos senhores vereadores por esse espaço que nos cederam. Há muito tempo que eu venho aqui. E aí eu vi o Petito, que era vereador, na época o senhor Leopoldo, quando eu trabalhei aqui, seu pai era vereador na época, isso fazem 30 anos, e eu acho que eu estou ficando velho, então, porque eu conheço tanta gente aqui há tanto tempo. Estou à disposição de Vossa Excelência, se quiser fazer algum questionamento, senão desde já agradeço a oportunidade. Essa palavra, senhor presidente, fazer uma pergunta. Com a palavra, o vereador Hernani. O projeto que veio de lá, senhor Malon, ele diz o seguinte: essa administração, em comum acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos, resolveu, no momento, conceder um reajuste de 2%
para toda a classe dos professores, né? O senhor disse que receberam no dia, na sexta-feira só, nós também recebemos esse projeto na sexta-feira, mas o projeto diz que foi um acordo do sindicato com a prefeita esse reajuste de 2%, pelo menos é o que está aqui no projeto. Então, o sindicato pediu esses 2%. Só para colocar para os demais vereadores também e para todos, esses 2% dá um aumento de R$ 82,00 para os professores. R$ 82,00 somente. Então, alguns professores hoje me questionaram sobre essa situação, desse valor. Né, como o senhor colocou, os professores têm que pegar isso, senão não, né, vão perder isso. Eu acho que se a gente pegar isso, a gente está dizendo que a gente aceita qualquer coisa. E eu acho que a educação hoje, eu tenho certeza que a educação hoje, ela deve ser priorizada no nosso município. E esse projeto deveria vir de comum acordo com o sindicato para cá, como o senhor colocou, com 2%, talvez 2% daqui 3 meses, 2% daqui 6 meses, né, mais 2% lá para o começo do ano, enfim, para fechar pelo menos 8% que daria, né, o nosso piso salarial, que eu acho que a maioria dos profissionais ficariam felizes se isso fosse colocado dentro desse projeto. Muitos até me questionaram, Hernani, mas não foi conversado com ninguém aqui dos professores, tal, foi só o sindicato, o pessoal da prefeitura? Pelo que o senhor colocou, acho que nem o sindicato diretamente estava ligado, né, diretamente nisso. Só foi colocado para vocês acharam que era legal os 2% e não tiveram como colocar algo a mais para a prefeita ou não? Como é que ficou essa situação, como é que foi a conversa no geral? Na verdade, há 2 semanas atrás, quando tivemos a reunião, nós que falamos para a prefeita, pelo menos dê alguma coisa, parcele isso, mas dê alguma coisa, mostre boa vontade. Não foi que foi a decisão de dar os 2% na sexta-feira, contou com o apoio do sindicato, mas o sindicato tinha sugerido isso. E quando eu digo, pelo amor de Deus, não quero dizer que ou pegue isso ou vão perder tudo. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos pegar isso, daqui a pouco vem. E o projeto não fala em dar 2%, agora 2% mês que vem, 2% e tal, porque a prefeita e a sua equipe disseram o seguinte, olha, não sei se isso consta na mensagem, que dentro das possibilidades estarão vendo esses complementos. Isso significa o quê? Que está garantido? Não, não está garantido. Significa que vão continuar as conversações, as negociações, as pressões para que haja. Esperamos que, quem sabe mês que vem, zere isso. Ou daqui a 2 meses ou 3 meses, eu não sei quanto. Nós já deixamos claro para a prefeita que nós não vamos deixar virar o ano. E que, se for o caso, entraremos com ação na justiça ainda este ano para cobrar, nem que seja o de janeiro até agora, que já devia ser pago esse valor por mês a vocês. Isso vai ser cobrado com juros, correção, reflexo sobre outras verbas, vai ser feito tudo isso. Tá? Não é, portanto, dizer, peguem, senão vão perder tudo. Pelo amor de Deus, não me coloquem essas palavras na boca, não é isso. Mas foi nesse sentido, vereador, que foi tratado. O sindicato sugeriu, porque a prefeita estava nessa situação. Mas ou eu tenho que dar tudo de uma vez, eu não consigo. Como é que faz? Dá só para início de carreira, nós não aceitávamos. Como é que vai fazer? Eu falei, prefeito, isso foi o presidente que falou, dê parcelado e para a gente fechar isso aí. Mas já deixando claro, não significa que está sendo perdoado o passado. Acho que, não sei se foi... Sim, não, foi claro, é que como veio no projeto dessa forma, né, tinha que colocar, até porque ela coloca no final aqui, dizendo que, com o compromisso de que, caso repasses do Fundeb aumente, sejam concedidos novos reajustes. Quer dizer que só se esse Fundeb vier a mais, entende? Nós temos orçamentos, de certo modo, só para você ter uma ideia, Malon, aqui, eu já tinha feito até uma indicação nessa casa para dar o reajuste. Eu e o vereador Jefferson, nós fizemos, há 2 anos atrás, uma emenda na lei orçamentária e destinamos 600 mil para a educação. E esses 600 mil até hoje os professores não conseguiram ver ainda onde foi colocado. E era diretamente para os nossos professores, né? Então, já se passaram aí 2 anos e meio de gestão e a gente sempre tem que ficar pedindo algo, como o senhor falou, que é lei, né? E eu já falei aqui nessa casa, os vereadores já estão cansados de ouvir sobre isso, sobre a questão do piso dos professores. Diversas vezes conversamos aqui, os professores já tiveram aqui outras vezes,
e nós não tivemos um retorno viável. Então, quando eu falo dessa situação aqui, de esperar 2% agora para esperar os outros 2%, ou 3%, ou enfim, até chegar aos 8%, nós temos, nossos professores sabem da situação. Foi prometido para nós que eles iriam tirar a apostila da Positivo, por exemplo, que era 800 mil, para investir em tecnologias. E essas tecnologias, de alguma forma, chegaram, mas não como deveriam. Foi dado notebook e algumas escolas, não todas, receberam uma TV e só, parou por aí. Então, eu acho que se tem essa verba, se tem continuidade para dar, eu acho que tem que ser feito. Então, agora era a hora da gente receber o nosso piso, ou pelo menos no projeto, esse 2%, 4%, 6%, 8% seria mais viável. Pelo menos é a maneira que eu estou vendo hoje essa situação da educação. Mas obrigado pela resposta. Se me permite, senhor presidente, só um comentário assim. Eu sou advogado, trabalho a vida inteira como advogado, e os clientes me perguntam, doutor, o senhor garante que eu vou ganhar o processo? Eu falei, não posso garantir. Não garanto nem que estou vivo amanhã. Pode ser um caminhão que passe por cima de mim. Eu garanto todo o empenho. Eu me coloco, não quero me colocar no lugar da prefeita, pelo amor de Deus, já fui, não quero mais ser. Mas o fato é o seguinte, eu não gosto de me comprometer com coisa que eu não sei se eu vou conseguir comprovar. Vou conseguir implantar. Não sei como é que é a cabeça da juíza, talvez da prefeita seja a mesma coisa. Mas o que eu vi, o que nós vimos, foi a intenção de fechar isso aí. E se não fechar? Aí nós vamos ter que entrar na ação à justiça. Nós já vamos, possivelmente, ter que entrar com a ação à justiça para cobrar os atrasados. E também deixamos claro para a prefeita o seguinte, prefeita, se nós entrarmos com a ação à justiça, não considere isso como uma medida pessoal contra a senhora. Tanto faz quem é o prefeito da vez. Se é do PP, do PSD, do MDB, de qualquer partido que seja. Nós vamos cobrar de qualquer um deles. Então, se nós tivermos que entrar com a ação na justiça, e daqui a um mês a prefeitura disser, entra o dinheiro bom do Fundeb, vamos quitar esse negócio e tal, venha, chame a gente, retira a ação na hora, fazemos acordo, não tem problema nenhum. O objetivo é que nós vamos estar sempre de olho e para entrar com a ação se for necessário. Tomara que não. Estou à disposição. É isso? Bom, então, senhor presidente, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero que eu tenha conseguido expor para as senhoras e senhores esse nosso ponto de vista agora. Estamos sempre à disposição lá no sindicato. Nas quartas-feiras temos o sindicato aberto aqui do lado, ali no sindicato rural. O sindicato dos servidores estão abertos lá nas quartas-feiras, podem vir, ou então até manter contato com a gente lá no sindicato, por telefone, via videoconferência ou até pessoalmente. Obrigado.